Hoje nós vamos estudar o Salmo 25. Porque o servo de Deus não deve se envergonhar. Se eu perguntasse para você então, por que você não deve se envergonhar de Deus, da palavra dEle, das coisas dEle, da igreja? Eu sei que ninguém responderia assim logo de cara. Eu tenho vergonha de Deus, eu tenho vergonha das coisas de Deus. Ninguém responderia assim. Mas se parasse para pensar um pouquinho, pode ser que a pessoa ia reconhecer algumas coisas em que nós nos envergonhamos. Porque se a palavra de Deus diz tantas vezes para não se envergonhar, é porque é uma grande possibilidade de nós nos envergonharmos de Deus, envergonharmos do Evangelho, nos envergonharmos dos irmãos, nos envergonharmos da nossa igreja. Então há muitas possibilidades de nós ficarmos envergonhados. Mas você não deveria se envergonhar de Deus, porque Deus é misericordioso. Ninguém é misericordioso como Deus é. Você não deveria se envergonhar de Deus, porque Ele mostra o caminho. Nenhuma outra pessoa mostra o caminho correto como Deus mostra. E você não deveria se envergonhar de Deus, porque Ele livra os seus servos de todas as tribulações. Ninguém consegue fazer isso, só Deus. Então você jamais deveria se envergonhar de Deus. Vamos ver então o Salmo 25. Você não deve se envergonhar de Deus, porque Ele é misericordioso. Você pode orar como servo de Deus, pode confiar e pode esperar nele completamente, com fé. Versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Então você pode elevar a sua alma, levantar a sua alma até Deus, porque vai acontecer alguma coisa boa. Versículo 2. Confio em ti, meu Deus, não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Então Davi, esse é um salmo de Davi, ele não quer ser envergonhado diante dos inimigos, mas ele confia no Senhor, ele sabe que Deus vai livrá-lo. Versículo 3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. A vergonha deve ser dos incrédulos, não do crente. O crente jamais deveria se envergonhar. O servo pode confiar que Deus vai ensinar para ele e vai ensinar também a confiar nele. Você precisa aprender a confiar em Deus. E quem vai ensinar é o próprio Deus. Versículo 4. Assim, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me os teus direitos. Essa é uma oração que nós devemos fazer frequentemente. Ajuda-me, ensina-me a conhecer os teus caminhos. Nós conhecemos um pouco da palavra de Deus, mas parece que Deus nos mostra alguns caminhos que nós não passamos. Alguns caminhos nós já passamos por eles, mas outros caminhos Deus está nos mostrando um caminho novo, uma experiência nova, uma nova maneira de viver, uma nova experiência que nós temos que nos adaptar. Situações difíceis pelas quais nós não tínhamos passado, ou situações que nós passamos, mas esquecemos como foi passar por ela. Então Deus vai nos ensinar os caminhos. Você nunca vai ficar envergonhado diante de Deus. Sobre pegar caminho errado, há uma grande vergonha em pegar um caminho errado. Eu me lembro de pegar um caminho em direção oposta. E quando eu perguntei para a pessoa, ele falou: "Ih, você está muito longe, rapaz." Que vergonha, né? Pedir informação e a pessoa quase que nos julgando. E aí eu tive que retornar e viajar vários quilômetros porque eu tinha errado o caminho. Mas Deus não vai deixar você perambulando
em caminho errado. Versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Nunca se envergonhe de Deus, espere nele todos os dias e ele vai mostrar a você a vereda, o caminho da verdade e você vai estar em boas mãos sempre. O servo pode descansar também na misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. O salmista ora como se Deus pudesse esquecer. Deus nunca pode esquecer. Deus jamais vai esquecer das misericórdias, da bondade dele, mas o salmista precisa ter essa segurança. Então ele pede para Deus, não se esqueça, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades. Aí ele diz que são desde a eternidade. Meus irmãos, quando vocês estiverem passando por situações difíceis, saiba, nada é novo. Pode ser novo para você, mas o nosso Deus é de bondade e de misericórdia desde a eternidade. Ele sabe muito bem como lidar com situações difíceis. Versículo 7. Não te lembras dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Eu sempre imaginei Davi um rapaz muito bonzinho, sem problema nenhum de pecado. Mas parece que ele é recorrente nisso. Ele fala, em pecado me concebeu minha mãe. Então, antes mesmo da mocidade, ele já sabia que ele era um pecador. Ele diz também, aqui em outra vez, ele fala para Deus não levar em conta os pecados da mocidade dele. Que pecado é esse? Eu não sei. Davi nunca falou para nós quais eram os pecados da mocidade dele. Mas parece que isso tem afligido muita gente. Os pecados da mocidade ainda acompanham os velhos. Mas nós não deveríamos ter esse sentimento, porque Deus é aquele que perdoa. Ele fala aqui, por causa da tua bondade, da tua misericórdia, lembra-te de mim. E Ele quer que Deus esqueça, que Deus não lembre dos pecados da mocidade dele. Então, se alguns pecados da sua mocidade têm te perturbado ainda hoje, pode ter certeza que essa perturbação não vem de Deus. Você já está lavado, redimido, purificado e zerado de todos os seus pecados passados. Então, o nosso Deus é maravilhoso e nós não deveríamos ficar tão bitolados com os pecados passados. Aliás, nós não deveríamos nem pensar neles, porque Deus já nos perdoou. Se de fato você já aceitou Jesus como Salvador. Então, nós não devemos nos envergonhar de Deus, porque Ele é misericordioso. Nós não devemos também nos envergonhar de Deus, porque Ele mostra o caminho correto para nós. No versículo 8, Deus sempre mostrará o caminho para o seu servo. Versículo 8. O Eterno é imparcial e justo. Ele corrige os mal orientados, envia-os na direção certa. Eu tenho que pensar aqui, Joãozinho, se é o mesmo versículo que eu estou lendo aqui. Por isso ensina o caminho aos pecadores. Ah, sim. Essa parte. Aponta o caminho aos pecadores. Ensina o caminho aos pecadores. Deus sempre vai mostrar o caminho. Eu fui para um lugar onde não tinha placas. E também não era época de GPS. Então a gente tinha que ir no rumo. E eu falei para minha esposa, eu sei que a gente tem que ir para o leste. Então o leste é onde nasce o sol. Estava de manhã. Só que estava uma chuva terrível. Aí eu não tinha como me guiar, não sabia. E para ficar parando também não dava, porque era estrada.
Então a gente tinha que andar. Isso foi para o Rio Grande do Sul. Eu falei para a família assim, poxa, mas eles falam que no Sul é tão desenvolvido, mas nem placa tem, nada. Mas eu sei que depois eu fiz uma viagem, já tinha um pouquinho mais de placa, e agora tem também GPS. Deus sempre mostrará o caminho correto. Aquele que não segue ao Senhor, ele acaba perdendo tempo, porque ele entra no caminho que ele vai longe, e ele se perde na vida. Você precisa buscar sempre o Senhor e saber que Ele mostra o caminho correto. Você só vai ficar envergonhado se você não seguir o caminho de Deus. Seguindo o caminho de Deus, você não fica envergonhado. Versículo 9. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. Então seja humilde, busque a humildade no Senhor, a justiça dEle, a mansidão, e Ele vai mostrar para você o caminho. O caminho de Deus sempre será bom para o seu servo. Versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Sempre vai ser um caminho bom se você está seguindo ao Senhor. Se você está se submetendo a Ele, guardando a palavra dEle, conhecendo a vontade dEle. No caminho de Deus sempre há perdão. Você precisa de perdão, porque você peca, todos os dias você peca. Você fala uma palavra que não deveria falar, você dá um olhar que não deveria dar, você tem uma atitude que não é uma atitude de crente, não é uma atitude de gratidão. Sempre você está deslizando em algum princípio moral na sua vida. Mas Deus, no caminho dele, Ele nos oferece perdão. Versículo 11, obrigado. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. É grande a iniquidade de Davi, da mocidade e também da vida adulta dele. Agora eu não estou julgando, ele que está falando, né, que o pecado dele é grande. Qual é esse pecado? Eu não sei. A Bíblia relata 2 pecados de Davi, pelo menos. E os 2 foram muito grandes. Tão grandes que era do tamanho de uma nação. Mas Deus, Ele estava pronto a perdoar Davi. Deus sempre ajuda o seu servo a escolher o melhor caminho. Quem já andou aqui também com GPS, você sabe que em alguns lugares você não deveria confiar no GPS. Em alguns lugares se torna perigoso você seguir o GPS. Mas se você não conhece os lugares, como que você anda? Então é muito bom quando alguém conhece o lugar, conhece onde pode e onde não pode entrar. A companhia, como chama aquela companhia? Eu quase não uso aquele aplicativo do celular de mapa. Eu uso o Google, mas o Maps, né? Mas tem um outro. Waze. A companhia Waze propôs em fazer rotas e em alguns lugares dizer que essa rota é perigosa. Isso foi para o Congresso, a Câmara de Deputados, né? O Congresso. E eles reprovaram, porque eles falaram que seria um tipo de discriminação contra os bairros. Então, se você falar que aquele bairro é perigoso, você está falando mal das pessoas daquele bairro. Então, eles não aprovaram. E por isso, então, o Waze e outros, né, eles não informam que uma rota é perigosa, simplesmente eles falam. Então, eles podem até mostrar um caminho que seja mais fácil de você ir, mas não é o melhor caminho. Mas com Deus, Ele sempre ajuda o servo dele a escolher o melhor caminho.
quase todos os assuntos têm várias maneiras de você lidar, quase todos eles. Tem vários caminhos e dependendo do caminho que você pega, você desvirtua completamente daquilo que você gostaria, para os seus princípios, para a sua vida. Por isso você tem que ter sabedoria, a sabedoria de Deus. Versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. No caminho que deve escolher. Deus deixa você escolher os caminhos, mas seria tão bom às vezes se não tivesse caminho para escolher, andar só naquele único caminho. Mas Deus, porque Ele nos ama, porque Ele nos dá liberdade e porque Ele quer pessoas o buscando voluntariamente, eu acredito que Ele deixa vários caminhos, Ele permite vários caminhos. Cabe a você buscar o Senhor, pedir para Ele qual é o melhor caminho, o caminho que eu devo trilhar. Não é por falta de caminho, a nossa vida não tem falta de caminho, mas é o contrário, nós temos muitos caminhos, você sempre pode pegar o caminho errado. Aliás, é muito mais fácil pegar o caminho errado do que pegar o caminho de Deus, o caminho certo. Jesus disse que são poucos os que acertam, os que entram nele. Versículo 13 agora. O caminho de Deus sempre dará em descanso e conhecimento. O caminho de Deus sempre vai dar isso, descanso e conhecimento. Versículo 13. Na prosperidade ele dará a sua alma, e da sua descendência ele dará a terra. E o 14 também. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então Deus, Ele mostra um caminho e no final desse caminho você vai chegar descansado. Então essa seria uma ótima viagem, né? Porque toda viagem que a gente faz, a gente chega quebrado, vai uns 2 dias para recuperar. Mas Deus, Ele tem um caminho para você, em que você vai chegar descansado, com sucesso e também conhecendo mais sobre a vontade dEle. Um escritor disse que o versículo 14 é o mais importante desse salmo. Eu vejo que esse versículo 14 ele é muito importante mesmo, e dependendo da tradução parece que ele dá mais ênfase. Na minha e de muitos aqui diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus, embora ame a todos, Ele ama de modo especial algumas pessoas. Deus ama o servo dele, mas Ele ama de modo especial os que o obedecem. O Senhor Jesus disse também, por outro lado, que aqueles que amam a Ele fazem a vontade dEle. Então a intimidade não é para todo mundo. Por exemplo, você não tem intimidade com todas as pessoas, você tem intimidade com algumas pessoas. E Deus quer que você tenha intimidade com Ele, com Deus, porque se você o temer, Ele já é íntimo seu. E imagina ter Deus como uma pessoa íntima na sua vida. Então você tem tudo nas mãos, porque Deus é aquele que tem toda a sabedoria, está presente em todos os lugares, em todos os momentos, e é aquele que tem todo o poder. Então vale a pena ser íntimo de uma pessoa assim. Então não se envergonhe de Deus, Ele é misericordioso, Ele mostra o caminho correto e Ele te livra de todas as tribulações.
Por que se envergonhar de Deus? Versículo 15, Deus livra o seu servo de laços. Versículo 15. Meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Quais são os laços que existem na sua vida? O laço do passarinheiro, né? A arapuca, a armadilha, o alçapão. Quais são as armadilhas que existem diariamente para nós? Muitas, muitas. E algumas delas você já conhece bem. Você conhece a armadilha, mas o que você não conhecia é que aquele caminho dá naquela armadilha que você já conhece. Então nós precisamos sempre do Senhor, como diz o texto, os meus olhos se elevam de quando em quando? Continuamente ao Senhor. Lembre-se que esse salmo começa assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. E aqui no versículo 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Enquanto você anda, você não pode olhar para cima, senão você pode tropeçar. Mas na vida espiritual, é para cima que você tem que olhar. No versículo 16, nós vemos que Deus é a companhia do servo solitário. Versículo 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Essa foi uma coisa muito comum na vida de Davi antes de ser rei. Aos olhos de Deus ele já era rei, mas o povo não aceitava e, claro, Saul também não aceitava. Então, nesse período, ele passou muitos momentos e em muitos lugares e em muitas situações sozinho. Às vezes ele tinha um exército com ele. Ele tinha um exército que Saul e o povo considerava como um exército de vagabundos, seguindo um foragido. E Davi, ele se metia dentro de uma caverna para se esconder. Outras vezes, uma vez ele se fingiu de louco, para que não fosse reconhecido. Então Davi ele passou por muitos momentos de vergonha. Por isso que esse salmo aparece umas 3 ou 4 vezes a palavra, o verbo envergonhado. Ele ficou envergonhado muitas vezes, e sozinho, e aflito, como talvez você também já tenha passado alguns momentos assim. Mas não se envergonhe, porque Deus te livra de todas as tribulações, assim como livrou Davi. Deus livra o seu servo das tribulações. E também, de novo, o assunto perdão de pecados. Versículo 17. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Ele fala aqui das tribulações do coração. O apóstolo Paulo, ele passou por poucas e boas, né? Já foi chicoteado 3 vezes, 39 chibatadas cada vez. Ele já sofreu um naufrágio, ele teve pouca alimentação, ele já passou frio. Uma vez ele teve que escapar num cesto, pessoas descendo um cesto com cordas para ele fugir. Ele já foi apedrejado, quase como morto, foi dado como morto, mas ele fala assim: além disso, a preocupação, as aflições pelas igrejas de Deus. Então além do sofrimento físico, das privações, ele tinha um sentimento, um sofrimento emocional. E aqui Davi também. Davi já passou por várias situações difíceis, mas ele pede a Deus: alivia-me as tribulações do coração. Me parece que essa tem sido uma grande luta nossa.
tribulações do coração, porque você não sabe lidar com isso. Ninguém sabe lidar com isso. As pessoas, inclusive profissionais que lidam com isso, talvez eles tentam mostrar algum caminho. Eles ouvem, você já se sente bem porque alguém está te ouvindo, mas a verdade é que ninguém conhece o coração de ninguém. É só Deus quem conhece. Então, essa oração, alivia-me as tribulações do coração, ela faz muito sentido, porque esse é o sofrimento misterioso, o que se passa dentro de alguém. Sem querer traumatizar ninguém, né, com essas coisas, mas você já conheceu pessoas que você olhava, parecia que estava tudo bem, aí num terrível dia essa pessoa tirou a vida. Todo mundo conhece alguém assim. Aí você tenta, não que vai resolver, mas você tenta aliviar agora o seu sofrimento, e você tenta fazer um caminho reverso, ou seja, os contatos que você teve com aquela pessoa, você viu algum olhar triste, você viu ela falar alguma coisa que daria indícios de que ela ia tirar a vida, e às vezes você faz as contas e tenta lembrar e fala, não, parece que não, parece que estava tudo bem, mas tinha ali uma aflição do coração. Irmãos, orem uns pelos outros, porque todos têm aflição no coração. Você pode fazer coisas malucas por causa da aflição do coração. Pessoas podem estar muito bem no nosso meio, de repente elas falaram, eu não quero mais estar na igreja. Você é uma ótima mãe, de repente você não quer mais cuidar bem dos filhos. Você é uma pessoa toda equilibrada, de repente você se torna uma pessoa, como dizem, vida louca. Então, as aflições do coração motivam você a fazer coisas que você nunca imaginava que ia fazer. Por isso essa oração, alivia as tribulações do coração do meu irmão, da minha irmã. Ore por isso, porque orar por doença, orar por situação financeira, planos, isso aí a gente faz, porque as pessoas pedem por isso, mas ninguém pede oração por isso. Irmãos, orem por mim, porque eu ando muito aflito no meu coração, orem por mim. É muito difícil alguém fazer esse pedido de oração, mas pode orar, porque você vai acertar. As pessoas têm aflição do coração. Versículo 18. Considero as minhas aflições e o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Então, esse é um lado de Davi que a gente não conhece tanto. Ele se preocupa demais com os pecados dele. É claro, Salmo 32, mas Salmo 32 a gente sabe que ele tinha pecado contra Betseba. Mas aqui me parece que ele tem várias aflições na vida dele, na mente dele, sobre pecados. Isso é muito ruim, quando uma pessoa ela está inculcada por causa de pecados. Talvez tem pessoas que têm pecado mesmo não confessado. Isso vai tirando a alegria, a saúde, a sensatez. Mas Davi, talvez até ele pensa, porque ele tem a mente do Velho Testamento, talvez ele pense, eu estou passando por tudo isso, inimigos me perseguindo por causa dos meus pecados. Porque era assim, não é, no Antigo Testamento? Se você não estava bem, era por causa de pecado, porque você não está sendo fiel. Ele tinha essa preocupação. Jó, ele oferecia sacrifícios em favor dos filhos, porque os filhos pecaram? É uma pergunta. É porque os filhos pecaram? Não, ele não disse que os filhos pecaram. Pode ser que eles tenham pecado. Então é bom se prevenir, né? É assim que o crente do Antigo Testamento pensava. Havia 5 tipos de ofertas.
de animais. E uma delas era curiosa, porque era pelos pecados da ignorância. São pecados que você comete e você não sabe que você comete esses pecados. Você peca até quando você não sabe que está pecando. Por isso nós precisamos das misericórdias do Senhor. Agora, o crente da época da igreja, que não é do Antigo Testamento, ele precisa estar totalmente despreocupado com isso. Você não precisa mais se preocupar com os seus pecados, não precisa se preocupar em perder a atuação do Espírito Santo na sua vida, ou a presença do Espírito, porque isso já é garantido para você. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós temos. Então eu acredito que nós somos muito, mas muito mais, se posso dizer a palavra, felizes do que os crentes do Antigo Testamento, por causa dessa certeza que nós temos. Versículo 19: Deus livra o seu servo dos inimigos. Versículo 19: Vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. Eu também ia orar assim, né? Porque ele estava cheio de inimigos atrás dele, e eram inimigos com ódio cruel. E olha, não era só Saul, não. Davi tinha muitos inimigos. Alguns a Bíblia menciona. Teve aquele doido lá que do nada começou a tirar pedra nele, o Simei. E tinha outros, tinha o conselheiro, tinha o Aitofel, tinha traidores no meio dele. Então, Davi não tinha sossego na vida, tinha muitas preocupações com os inimigos. Mas ele ora: Senhor, livra-me dos inimigos. São muitos. E também no versículo 20, nós aprendemos que Deus é o servos. Por isso você não deve se envergonhar. Ele é o seu refúgio. Versículo 20: guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Está aqui de novo, né? Envergonhado. Versículo 21: a sinceridade e a retidão me preservam, porque em ti espero. Isso. Não era a sinceridade dele, não era a retidão dele, mas é a sinceridade e a retidão de Deus. Que essas virtudes de Deus o protejam. E ele confia então que Deus é o refúgio dos seus servos, ele confia que Deus é o refúgio de toda a nação. Versículo 22. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Então esse é um salmo para você não se envergonhar. Não se envergonhe nunca de Deus, dos seus sofrimentos, porque Deus é misericordioso, porque Ele mostra o caminho correto e também porque Ele te livra de todas as tribulações. Deus abençoe. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor está sempre cuidando de nós, e nós não precisamos nos envergonhar quando estivermos no sofrimento, estivermos em alguma situação difícil, porque o Senhor é aquele que é misericordioso, nos mostra o caminho correto, e o Senhor é o nosso Deus que nos livra de todas as tribulações. Queremos ficar firmes e confiados em Ti. Nós agradecemos pela Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus.